Vamos a mais um vídeo falando agora da Primeira Guerra Mundial na fase do conflito. Todos nós sabemos que o pretexto para o início da Grande Guerra foi o assassinato do arquiduque herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando e da sua esposa em 28 de junho de 1914 por um nacionalista sérvio pertencente ao grupo Mão Negra, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, no episódio conhecido como Atentado de Sarajevo. A motivação para esse assassinato foi o fato de Francisco Ferdinando querer reconhecer as populações eslavas dessa província como parte integrante do Império. E essa ideia contrariava os interesses nacionalistas sérvios, que pretendia agrupar os eslavos do sul e formar a Grande Sérvia independente. Como reação ao assassinato do príncipe herdeiro e após a certeza da participação da Sérvia nesses acontecimentos, a monarquia austro-húngaro resolveu declarar guerra aos sérvios. Os russos, aliados sérvios, eles rapidamente se posicionaram e declararam guerra ao Império Austro-Húngaro, o que provocou a imediata reação alemã, que saiu em defesa do seu aliado germânico e declarou guerra à Rússia. Aproveitando a oportunidade, 2 dias depois, a Alemanha declarou guerra à França e iniciou imediatamente a movimentação de tropas em direção à França, passando por cima da Bélgica, quebrando o isolamento belga, objetivando a rápida derrota da França antes da mobilização das tropas russas. É óbvio que essa movimentação inicialmente se mostrou acertada, mas com certeza os alemães não contavam com a bravura e a resistência francesa, que foi muito forte com sua linha Maginot, aquela linha de defesa de armadilhas e dificuldades que acabaram dificultando a movimentação alemã. A Inglaterra, aproveitando-se dessa situação, também declarou guerra à Alemanha, fazendo jus à sua aliança com a França e a Rússia na Tríplice Entente e alegando que os alemães tinham quebrado a neutralidade belga. A Itália, até então aliado da Tríplice Aliança, rompeu esse acordo, seduzida pelas propostas inglesas de possessões territoriais na Europa e na África, caso ela mudasse de lado. O Império Turco-Otomano, antigo rival dos russos, não perdeu a oportunidade, se aproximou da Tríplice Aliança e declarou guerra à Rússia. Na frente ocidental, a guerra de trincheiras se impôs, após o rápido avanço alemão ser detido pelos franceses. A guerra, que se iniciou por uma guerra rápida de movimentação de tropas, numa segunda fase, ela entrou naquilo que foi a maior característica da Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras. O uso de novas armas também contribuiu para fazer desta guerra um verdadeiro cenário de horrores, com o uso de aviões, tanques de guerra, lança-chamas, armas químicas e de submarinos. A Alemanha usou o submarino para asfixiar os seus adversários europeus, notadamente ingleses e franceses,
e para isso afundou milhares de navios mercantes no Oceano Atlântico. E também utilizou essa tática para atingir duramente a frota naval inglesa. A superioridade alemã fazia crer que a vitória alemã era uma questão de tempo. Eles estavam obtendo vantagens ao longo do conflito. Porém, 1917 foi um ano decisivo e que acabou mudando o cenário do conflito. Porque depois de vários pedidos e da posição de isolamento americana, em 1917, quando era clara a vantagem alemã, os Estados Unidos finalmente entraram no conflito. Apesar da saída da Rússia no mesmo ano, já que a Rússia em outubro de 17 se viu envolvida com a sua revolução bolchevique que levou à instauração de um Estado socialista, a Rússia se retira da guerra, faz um acordo com a Alemanha, naquele momento muito prejudicial a ela, mas ela fez esse acordo, saiu da guerra e, teoricamente, isso iria favorecer os alemães, mas a entrada dos Estados Unidos deram um peso decisivo. A partir de 18, a Tríplice Aliança passou a acumular sucessivas derrotas e, devido a essa sequência de derrotas, o resultado final da guerra se tornou inevitável. Em 18, aconteceu a queda do Império Austro-Húngaro e logo depois, já para o final do ano, a rendição alemã. Antes aconteceu a queda do Império Alemão. O Guilherme II renuncia, a Alemanha vira uma república, a República de Weimar, e essa república assina a rendição.